Olá pessoal, muito bem-vindo. Nesse vídeo irei resolver o exercício 74 do capítulo 5 do livro de Física Mecânica do Halliday. Vamos ao enunciado. As duas únicas forças que agem sobre um corpo têm módulos de 20 N e 35 N e direções que diferem de 80 graus. A aceleração resultante tem um módulo de 20 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa do corpo? Bom, então, para facilitar o entendimento, vou fazer uma representação aqui, ó, considerando um corpo de massa M, tá? Então, sobre ele tem uma força, que vou chamar essa aqui força F1. Essa força F1, eu vou dizer que tem módulo de 20 Newton. E eu vou ter uma força F2 de 35 N, que está aí, difere entre uma da outra de 80 graus. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma força F2, que é de 35 N. Entre elas, existe um ângulo de 80 graus. Bom, o que vai acontecer? Essas duas forças, a gente usar aqui a regra do paralelogramo, vai gerar uma força resultante, tá? E dessa força resultante, nessa direção, é onde está movendo aí o vetor aceleração, deixar aqui esse vetor, e uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aceleração. Ele quer saber essa massa. Então, para facilitar ainda mais, eu vou colocar a representação como se fosse o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Então, o que a gente vai poder escrever? Segundo a lei de Newton, força resultante, vetor, é igual a massa vezes o vetor aceleração. Tá? Então, quem vai ser a força resultante? A força resultante vai ser a força F1 mais o vetor força F1 mais o vetor força F2 igual a massa vezes o vetor aceleração. Quem vai ser a força F1? Força F1 só tem uma componente, ela já está direta em cima do eixo X, então o vetor vai ser 20 newtons na direção Y. Mas a força F2, ela vai ter que ser decomposta, tem duas componentes. Então vai ter uma componente aqui, né, que vai estar na direção Y, que vai ser quem? Vai ser o 35 vezes, aqui está junto com o ângulo, então cosseno de 80, isso em Y positivo. E vai ter uma componente em Y, que vai ser o 35 vezes o seno de 80, ou seja, ó, sem o ângulo, tá? Isso daí em J positivo. Então, a gente vai ter aqui 35 cosseno de 80 em I, mais 35 vezes o seno de 80 em J. Tudo isso é igual a massa vezes o vetor aceleração, tá? Aqui, vamos juntar as componentes. Então, vai ficar 20 mais 35 cosseno de 80, isso em I, mais 35 seno de 80 em J, igual a massa vezes a aceleração. Bom, o vetor aceleração ele não deu, né? Não sei em que direção que tá, eu teria que achar a direção. Mas mais fácil do que isso, eu tenho os dois vetores e eu tenho um módulo. Então eu faço o quê? Aplico o módulo dos dois lados, tá? Aplica módulo aqui, módulo aqui. Então desse lado, como que eu tiro o módulo de vetor? Essa é a componente x, né? É f de x. E esse aqui é a componente y, uma componente f de y. Então, para tirar o módulo, fica a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, aqui fica 20 mais 35 cosseno de 80 ao quadrado, mais essa componente, 35 seno de 80 ao quadrado. Tudo dentro da raiz quadrada. É assim que eu tiro o módulo de uma força. Igual, o módulo da massa é a própria massa. E o módulo do vetor A é o próprio vetor A, tá? Ou se eu quiser já trocar aqui, né? O módulo de A
eu sei que é 20 vezes 20. Então, eu tenho que a massa que eu estou procurando é a raiz quadrada de 20 mais 35 cosseno de 80 ao quadrado, mais 35 seno de 80 ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, dividido por 20. Calculando aí, vou achar o valor de massa de 2,161, que sai na unidade de quilo, porque todas as unidades estão no SI. Porém, minha resposta vai ser só com 2 algarismos significativos, que foram a quantidade de algarismos fornecidos. Então, fica 2, aqui eu vou arredondar, porque aqui é 6, fica 2,2 quilos. Essa é a massa aí que eu tenho do corpo para que aconteça essa condição. Bom, muito obrigado por acompanhar até aqui, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Terei maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.